Olá, alunos do nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, um período que abrange a década de 1930 até os anos 50. Nós sabemos que o Brasil vivia na década de 1920 um governo oligárquico. O que significa isso? Significa que eles viviam, né, um grupo favorecido que determinava, que mantinha o poder. E naquela época vigorava uma política conhecida como café com leite. O que era a política café com leite? Era a alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e de São Paulo. Produzia café, que era o estado de São Paulo, era rico em café, e Minas, um rico produtor de leite. E cada eleição era eleito um presidente de cada um desses estados. E assim, né, ficou conhecida a política do café com leite. Porém, pessoal, é importante ressaltar que durante a década de 1920 estavam acontecendo vários momentos de crise no mundo inteiro. E uma dessas crises foi a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores. Passamos também pela Primeira Guerra Mundial e nós também tivemos o surgimento dos governos totalitários de direita na Europa, né? A criação do fascismo pelo Benito Mussolini na Itália. A crise gerou um impacto muito grande, né, no sistema cafeiro brasileiro. E isso fez com que o Brasil tivesse uma crise e levava também a um colapso, né, na política do café com leite. O presidente Washington Luiz, que era representante do estado de São Paulo, ele desrespeitou essa política do café com leite. E ao invés de o governo de Minas assumir, ele resolveu indicar o Júlio Prestes como o candidato pelo estado de São Paulo. Dessa forma, os mineiros e os gaúchos eles ficaram descontentes, né, com essa política, como que estava acontecendo, e eles resolveram se unir. Então, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba se uniram e formaram, né, a Aliança Liberal e resolveram lançar o Vargas, a candidato a presidente, junto com o João Pessoa, da Paraíba, como seu vice. Só que o João Pessoa ele foi assassinado. Naquele momento, causaram vários conflitos, nós vimos aí também, né, que em decorrência desses conflitos, o Vargas ele acabou, né, tomando medidas drásticas. O Júlio Prestes acabou sendo eleito, né, o indicado pelo Washington Luiz, ele acabou sendo eleito e causou várias reviravoltas, inclusive por disputas políticas. O João Pessoa foi assassinado. E o Vargas, apoiado pelos tenentes, né, no movimento chamado tenentismo, ele deu um golpe e tomou o poder naquele momento, né, em 1930. Com esse golpe, o Vargas ele nomeou interventores para cada estado, né? E um desses interventores não foi muito bem aceito, que foi justamente o interventor do estado de São Paulo, porque ele não era paulista. E aconteceu todo aquele contexto, né, da Revolução Constitucionalista de 1932, que já foi abordado anteriormente nas aulas passadas. E isso, né, fomentou a ânsia, né, por uma nova Constituição, já que toda vez que acontece uma revolução, que é uma mudança no sistema político de um país, né, é necessário que tenha leis que estejam de acordo com aquele governo. Então, o Brasil precisava de uma nova Constituição, já que nós estávamos num novo formato de governo. Dessa forma, foram causadas várias pressões em cima do governo Vargas, e ele chamou a Assembleia Constituinte. E em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. Promulgada, né? Uma Constituição ela pode ser promulgada ou outorgada. O que significa isso? Uma Constituição promulgada, ela é escolhida através de uma Assembleia Constituinte, ela é feita pelo povo, realizada pelo povo. Já uma Constituição outorgada, ela é uma Constituição que ela é imposta. Então, as pessoas não debatem, ela é imposta. Essa Constituição de 1934, ela foi um passo muito à frente, um passo muito importante, né, no Brasil, por quê? Porque a partir dela foi instituído o sufrágio, né, universal, né, o voto secreto, na verdade universal não, me desculpem, o voto secreto e o voto feminino também, né? E essa Constituição elegia de maneira indireta o novo presidente, e no caso acabou sendo eleito para governar de 1934 até 1938, o próprio Getúlio Vargas. Então, aqui nós já passamos por
uma segunda fase do governo Vargas, porque o governo Vargas ele tem 4 etapas. A primeira etapa é o governo provisório, que é o governo que vai de 1930 até 1934. Depois nós temos o governo constitucional, que é de 1934 até 1938. Só que em 1937 o Vargas ele armou um plano. Ele dizia que o Brasil estava sob ameaça comunista, né? E que nós tínhamos que vencer esse comunismo. E até porque havia tido a intenção de instituir o comunismo realmente no Brasil, né? Porque estava vindo aí a ANL, que eu vou explicar mais para frente, e o Vargas, com o pretexto de dizer que o comunismo iria invadir o Brasil, ele acabou dando um golpe de Estado. E aí a gente entra na terceira fase do governo Vargas, que é a fase ditatorial chamada de Estado Novo. O Estado Novo ele durou de 1937 até 1945. Daí nós temos uma pausa no governo Vargas, de 1945 até 1951, onde nós tivemos o governo do Eurico Gaspar Dutra. E em 1951, o Vargas foi eleito por voto direto e ele governou de 1951 até 1954, que foi o governo democrático. A crise de 1999, de 1929, me perdoe, ela teve muita importância no que se diz respeito às transformações da sociedade, né? Toda essa crise levou para o mundo todo um caráter de insegurança e as pessoas passaram a confiar em movimentos totalitários. No Brasil, não houve nenhum tipo de ditadura totalitária, porém nós sabemos que o Vargas ele era simpático, né, aos ideais fascistas, né, e nazistas posteriormente. Tanto que nós tivemos, ele fez alianças, ele entregou líderes para o Hitler, inclusive o que nós conhecemos a Olga Benário, ela foi entregue ao Hitler grávida para morrer numa câmara de gás. Então, no Brasil não foi diferente, esse movimento chegou até o Brasil. Mas ele chegou de que forma, né? Ele chegou pela AIB, que é a Aliança Integralista Brasileira. A AIB foi um movimento fascista que apoiava o Vargas, principalmente na captura dos subversivos, dos comunistas. Durante o governo Vargas, é inegável que houve um crescimento da economia do país. Por quê? Porque o Vargas ele se embasava em medidas nacionalistas. O que é isso? De valorização do que do que é nacional, né? Do nosso produto nacional. Então, ali nós tivemos várias ações do Vargas que favoreceram, como a criação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, a carteira de trabalho, das férias remuneradas, do salário mínimo, do descanso semanal remunerado, que é o nosso final de semana, que a gente tem o direito de receber. Nós tivemos também a criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, tudo isso no governo Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional. O Vargas ele trouxe todo esse processo, né, toda essa estatização das indústrias para o Brasil. Né? Iniciou-se essa nova forma de valorizar o nacional. E o Vargas ele era muito amado, até porque ele tinha um programa, né, o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, ele fazia o quê? A imagem do Vargas, a imagem do presidente, de um chefe de nação, né? E isso tudo envolto de uma política populista, né? Que tornava a figura do presidente Vargas popular. E nisso tudo, o Vargas, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. É até irônico dizer, né, que muitos historiadores falam que o Vargas era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né, porque o pai é aquele que pune. Isso na visão patriarcalista, né, que nós vivemos, né, de o pai de um homem ser o chefe da família. Então, o Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, porque foi ele, né, naquele momento de mudanças, né, de instituir a industrialização no país, que trouxe, né, todas essas instituições que legalizavam o trabalho e a empresa, e favorecia a industrialização nacional. Todo esse incentivo do Vargas, né, à criação de empresas, de indústrias e a consolidação de leis do trabalho, tudo isso foi conhecido como trabalhismo.
Até porque no governo Vargas tudo era centralizado na figura do presidente, né? Então ele tinha essa política do trabalhismo. E também ele era favorável à criação de sindicatos, porque para ele todos deveriam ser sindicalizados, todos os trabalhadores. Dessa forma, o Estado Novo ele construía uma identidade, né, de nacionalismo. Então, o Vargas instituiu, a partir dessa política de governo, né, medidas, né, que foram consideradas de caráter autoritário, que implementava, né, essa nova dinâmica no Brasil. Apesar das várias contribuições que o governo Vargas deixou, nós não podemos deixar, né, esquecer que foi, de certa forma, um governo autoritário, um governo que, durante o Estado Novo, era caracterizado por uma ditadura. Durante o governo Vargas também foi criada uma política, né, que buscava integrar, de certa forma, os indígenas. O próprio Vargas ele queria levar a civilização para os vazios demográficos do país, porque nós sabemos que a colonização do Brasil fez com que os maiores índices demográficos ficassem na parte litorânea. Então, o Vargas entregou, né, essa questão, né, que criou a CNPI, que é o Conselho Nacional de Proteção ao Índio, ao Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon, né? E aí, nisso, ele dizia que o índio ele era um elemento da brasilidade, né? Só que ele considerava eles incapazes de decidir seu próprio destino, né? Então, eles foram adotando medidas que, de certa forma, eles tentaram, de forma fracassada, trazer o índio para o contexto social, né? E, de certa forma, também eles deixaram, né, criaram, né, visitaram as aldeias indígenas e procuraram saber como era a organização, né? Então, também nós vimos que a propaganda foi muito importante para o governo Vargas naquele momento, que foi aquilo que enalteceu a figura dele no seu governo, que foi considerado populista. Depois, né, na década de 50, quando o Brasil já estava num governo democrático, as pessoas aclamaram, né? Existia até uma marchinha que pedia o Vargas de volta no poder, né? Que falava assim: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, né? Que saudava, né? O saudosismo que queria novamente aquele governo do Vargas, porque as pessoas passaram, né, a amar e respeitar. Então, ele começou nesse governo da década de 50 um estatismo, nacional estatismo, e um liberal conservadorismo. E ele divulgou várias campanhas, como a campanha do Petróleo é Nosso, né, com a criação da Petrobras, né, e foi apoiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, e dessa forma ele foi buscando, né, continuar a mesma política que foi exercida no governo anterior. Porém, né, o Vargas ele foi muito perseguido pela imprensa, né, e ele foi acusado de várias coisas, e inclusive de tentar assassinar o Carlos Lacerda, que era o jornalista que ficava ali, né, criando as teorias contra o Vargas. Porém, a pressão sobre o Vargas foi tanta que ele acabou se matando com um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954, e ele deixou uma carta testamento pelo seu suicídio. Isso, né, o suicídio do Vargas, ele foi importante na relação em que a população teria com os militares. Por quê? Porque em toda a América Latina estavam havendo governos ditatoriais que estavam sendo financiados pelos Estados Unidos. E no Brasil, não. Porém, se o Vargas não tivesse assumido o seu suicídio, essa morte teria sido atribuída, né, aos militares. E eles não teriam o apoio, né, das pessoas durante seu governo. No mais, até agora é isso que nós temos para falar. E nós vamos dar continuidade na semana que vem. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e que eu tenha conseguido esclarecer de forma sucinta para vocês. Um beijo.